Capítulo 512, Leis do Espaço e do Tempo. Tradução, do Corran Revisão, 0. Este é um canal espacial. Lin Ming olhou para o canal ao redor dele que transbordava cores vibrantes, surpreso até o ponto em que ele nem conseguia falar. Ele sentiu como se estivesse vivendo em um caleidoscópio, com inúmeras cores que fluíam através dele em uma imensa velocidade. Essas cores se misturaram e se uniram em uma, fazendo com que Lin Ming se sentisse tonto com a sensação visual esmagadora. Assim que Lin Ming viu as faixas de energia multicolorida, sua mente se agitou. Essas faixas eram a chamada energia espacial. A técnica da arte da alabarda da grande desolação tinha muitos movimentos que incluíam o conceito do espaço e o conceito do tempo. Similarmente, o rock dourado quebrando o vazio também girava em torno do conceito do espaço. No entanto, até agora, Lin Ming não tinha nem mesmo começado a entender exatamente como funcionava o conceito do espaço. Isso era porque ele não tinha ideia de onde entrar em contato com esse tipo de energia espacial evasiva e misteriosa. Normalmente, o espaço dentro de um mundo estava em estado estável e a energia espacial estava escondida. Somente em um canal espacial seria possível ver o poder do espaço ativo. Lin Ming sentiu como se sua mente tivesse se fundido com esta energia espacial. Seu espírito, sua vontade e até mesmo seu corpo pareciam ter se transformado em um estado de pura energia, perfeitamente apropriada com o fluxo de espaço. Ao ponto ele rapidamente percorreu uma interminável distância, sentiu um sentimento indescritivelmente maravilhoso. Esta era a lei do espaço. O conceito do espaço. Enquanto Lin Ming estava imerso em sua compreensão do conceito do espaço, ele ouviu repentinamente a voz de Moguang no ouvido: "Este santo pede que você não se entregue demais a este sentimento, caso contrário, você se perderá no espaço turbulento e seu corpo irá se desconstruir em energia, não haverá maneira de trazê-lo de volta. Não me importo com você, mas este santo ainda reside no seu mar espiritual. Eu não quero morrer junto com você." As palavras de Moguang eram como um alarme sonoro que despertou em Lin Ming. Lin Ming ficou chocado ao descobrir de repente que a energia ao redor de seu corpo estava se espalhando, como se um dente de leão fosse soprado no vento. Lin Ming sentiu o frio em seu coração e ele rapidamente retirou sua percepção. Enquanto ele estava a meio caminho, ele de repente sentiu um tremor em seu corpo e algo parecido como se um afiado cone o atravessava, seguido por uma enorme enxaqueca. A velocidade dos seus pensamentos diminuía e era como se estivesse vivendo um pesadelo. Ele estava obviamente consciente, mas era impossível para ele se mover. Mesmo respirar era difícil. Esta é uma tempestade espacial. Lin Ming finalmente disse a Moguang com algum esforço. Não, uma tempestade espacial não parece assim. Esta é uma torção do espaço e do tempo. A voz de Moguang também veio em pequenas explosões, parecia que ele não conseguia se adaptar perfeitamente a essa situação. Espaço e o tempo foram torcidos. Lin Ming sentiu o estado de choque em sua mente e ele imediatamente entendeu o que Moguang queria dizer. A chamada dobra do tempo e espaço estava mudando a escala do espaço a que alguém estava acostumado e era diferente do espaço real. Quanto à distorção do tempo, isso era subjetivo para o próprio tempo de alguém e era diferente do fluxo temporal normal. Essas eram as leis do espaço e do tempo que foram descritas dentro na arte da alabarda da grande desolação. Lin Ming sentiu como se ele pudesse quase tocar em algum limiar. Mas, nesse momento, ele não podia se dar ao luxo de meditar sobre isso. Ele só poderia tentar se lembrar desse sentimento impotente e estranho do espaço e do tempo girando ao redor dele. Ele tentou ajustar seus pensamentos e o fluxo interno de sua verdadeira essência de modo que se adaptasse a este diferente tempo e espaço. A verdadeira essência nos meridianos de Lin Ming se condensou e mudou, mas ele ainda não conseguia acompanhar a passagem sob efeito dessa dobra do tempo e espaço.
Isso fez com que todos os movimentos de Lin Ming parecessem ficar incomparavelmente lentos. Esta era uma experiência nova e inovadora para Lin Ming, mas era também extremamente perigosa. Esta também foi a primeira vez que Lin Ming entrou em contato com as misteriosas leis do espaço e do tempo. Neste momento, a voz fraca e urgente de Mo Guang soou aos ouvidos de Lin Ming, à sua frente, turbulência espacial. Milímetro. Lin Ming ficou surpreso. Ele olhou para cima para ver que havia uma pausa no canal das luzes com a cor de um arco-íris diante dele. A energia das linhas espaciais estavam caóticas e misturadas, como se uma tempestade estivesse soprando através dela. Isso é ruim. Lin Ming apertou os dentes e revolveu a sua verdadeira essência corporal até o limite. Arcos de relâmpagos cercaram Lin Ming e, ao mesmo tempo, os 15 selos sugadores de sangue também giraram em torno de Lin Ming, se contorcendo ao redor. Bang! Lin Ming de repente se chocou e os arcos de trovões que o cercavam se dispersaram instantaneamente. Os selos sugadores de sangue também se espalharam, se tornando muito mais fracos. Naquele momento, Lin Ming sentiu como se estivesse sido apertado por duas montanhas, seus órgãos estavam à beira de explodir. Mesmo depois de ter completado 100% do refinamento medular, seu esqueleto continuou emitindo sons de estouro, incapazes de suportar esta grande pressão. Peng! No dedo anelar de Lin Ming, um anel espacial de baixo grau explodiu instantaneamente, os pedaços caíram no fluxo turbulento do espaço. Lin Ming observou como uma pilha de pergaminhos de jade e pílulas serem transformadas em cinzas, instantaneamente aniquiladas. Foi chocante ver esses objetos materiais se transformarem em cinzas e desaparecer sem deixar vestígios, era difícil colocar em palavras. Bang! À medida que o anel espacial explodiu, Lin Ming sentiu como se tivesse batido em uma grossa parede de metal. Seus órgãos tremeram e um sabor metálico veio da parte de trás da garganta quando ele cuspiu um bocado de sangue. Mas mesmo agora, Lin Ming sofreu essa pressão e não abriu a força do deus herege. Ele sabia que esse era o início dos movimentos turbulentos do espaço. Se ele abrisse a força do deus herege agora, então ele não seria capaz de resistir às tempestades espaciais mais violentas e perigosas que existiam por trás dessa. Infelizmente, neste canal espacial, não havia momento para ele perceber os conceitos do espaço e do tempo. Ele só podia gravar o sentimento em sua mente e tentar lembrar o máximo possível. Lin Ming, diante de você. Uma segunda turbulência espacial. A voz de Mo Guang soou na mente de Lin Ming. Ele olhou para ver que não muito longe estava também outro trecho de energia espacial completamente caótico. Às vezes, uma bênção era uma maldição e essa maldição não podia ser evitada. Lin Ming tirou uma pílula de seu anel espacial principal e a engoliu. Ele revolveu a sua verdadeira essência corporal até o limite e convocou os selos sugadores de sangue, avançando diretamente para aquela turbulência espacial. Depois de vários dias, Lin Ming acordou de seu coma. Seus olhos se abriram e o borrão difuso ao redor dele começou a desaparecer. Ele ficou surpreso ao descobrir que ele estava deitado sobre uma pradaria vasta e ampla. A grama debaixo dele estava molhada e estava presa de forma desconfortável no seu corpo. Lin Ming sorriu tristemente enquanto recordava a experiência há alguns dias. Antes, quando ele utilizou uma matriz de transmissão, ele havia chegado ao destino em um piscar de olhos. Mas, essa matriz de transmissão ancestral de alcance ultralongo realmente teve uma transmissão que durou o total de 3 dias. Nesses 3 dias, Lin Ming experimentou inúmeros perigos no canal espacial. Turbulências espaciais, as tempestades espaciais, os redemoinhos espaciais, os buracos negros misteriosos e até a distorção do tempo, tudo isso foi enfrentado por Lin Ming. Com sua vontade, ele tinha sido capaz de persistir por todas elas. Ele havia ingerido certamente quase todas as pílulas que ele tinha.
Então, no terceiro dia, mesmo Moguang, que estava descansando no mar espiritual de Lin Ming, ajudou ele a resistir à tempestade espacial. Afinal, eles estavam todos nesse barco juntos e assim que Lin Ming morresse, ambos iriam morrer. No final, Lin Ming era como uma lâmpada que tinha queimado todo o seu óleo e, até mesmo, Moguang havia exagerado no consumo da sua força da alma, sendo forçado a hibernar profundamente. Mas, no final, eles finalmente escaparam do turbulento canal espacial. No entanto, depois de sair da matriz de transmissão, Lin Ming só podia lamentar sobre os seus problemas em seu coração. Descobriu que o ponto de saída da matriz de transmissão era o pico de uma montanha violentamente perigosa que se elevava além do caos celestial primordial. O caos celestial primordial era onde as energias de origem do metal, da madeira, da água, do fogo, da terra, do vento e do trovão existiam em seus estados mais fortes, era incomparavelmente brutal e tirânico. Se um artista marcial com cultivo insuficiente fosse exposto ao caos celestial primordial, então eles seriam atingidos até a morte pelos fluxos de energia mortais. Se Lin Ming estivesse em sua melhor condição, ele naturalmente não se importaria em ser atingido por esse tipo de fluxos de energia de origem. Mas, neste momento, ele estava completamente exausto e sem energia. Depois de ter sido atingido por esses fluxos de energia de origem, a situação de seu corpo estava ainda pior. Depois que ele usou a última gota restante de sua força para escapar dos caos celestial primordial, Lin Ming nem sequer tinha energia para voar. Quando Lin Ming estava na ilha Aurora Sul, ele eliminou uma grande quantidade de esquadrões da região demoníaca do Mar do Sul e tomou seus anéis espaciais e também aproveitou para levar alguns barcos espirituais. Se não fosse por esses tesouros que ele poderia pegar carona em vez de voar, então Lin Ming poderia ter morrido mesmo no caos celestial primordial. Antes que ele soubesse, Lin Ming perdeu o controle do seu barco espiritual por causa de sua verdadeira essência fraca e caiu nas pradarias, ficando imediatamente inconscientemente depois. Ele não sabia por quanto tempo ele havia ficado inconsciente, mas depois que ele acordou ele sentiu um ruído na sua barriga. Lin Ming estava com muita fome. Depois de inspecionar o seu corpo, ele descobriu que dos seus 6 ou 7 anéis espaciais originais, só havia restado um anel de alto nível. Quanto aos outros anéis espaciais, eles tinham todos explodido sob a pressão das turbulências espaciais. O forno de fusão universal celestial ainda existia a salvo dentro do Dantian de Lin Ming. Todos os mais preciosos tesouros de Lin Ming, pílulas, pergaminhos de jade e até mesmo a luz desencantadora de sonhos foram todos salvos dentro do forno de fusão universal celestial. Felizmente, não houve problemas com eles. Era apenas que com o estado da condição atual de Lin Ming, sem mencionar abrir o forno de fusão universal celestial, mas mesmo convocá-lo era impossível. Quanto ao seu corpo, Lin Ming sorriu com ironia. Cerca de 70% dos seus meridianos estavam danificados e eles simplesmente não conseguiam se conectar com a sua verdadeira essência. Isso fez com que o Dantian de Lin Ming se tornasse algo como um lago sem água, quase seco. E o pior era os ossos, a medula óssea e órgãos de Lin Ming que haviam sido feridos. Lin Ming tinha uma capacidade de recuperação muito forte, mas ainda levaria um longo tempo para se recuperar dos danos à sua medula óssea. Isso é realmente ruim. Lin Ming suspirou. Ele forçou um sorriso e balançou a cabeça. Se ele não pudesse conectar a sua verdadeira essência e seus meridianos, então ele não poderia praticar seus métodos de cultivo. Se fosse assim, ele demoraria um tempo para meditar adequadamente sobre as leis do espaço e do tempo que ele havia experimentado há alguns dias. Isso poderia ser considerado a maior colheita que ele teve ao viajar pelo espaço. Desta forma, alguns dias passaram. Lin Ming avidamente comia suas rações secas e avidamente bebia a água da origem solar dentro de seu anel espacial. Enquanto ele meditava sobre as leis do espaço e do tempo, ele silenciosamente esperou o seu corpo e a sua medula óssea regenerar.
Mas neste dia, uma caravana apareceu na pradaria. O som dos camelos entrou nos ouvidos de Lin Ming. Ele olhou para cima e suspirou. Os chamados camelos eram grandes a ponto de serem aterrorizantes. Os camelos tinham de 30 a 40 pés. Quando Lin Ming viu as pessoas que estavam montando estes camelos, ele ficou ainda mais chocado. A pessoa possuía um tom de metal azul acinzentado escuro por todo o corpo. Ele estava sem camisa e seus músculos eram enormes. Seus braços eram mais espessos do que as coxas de um adulto e ele tinha orelhas pontudas que eram metade de um pé de comprimento. Ele carregava um grande machado nas costas e o eixo era tão grosso quanto um braço. Neste momento, essa figura estava olhando para Lin Ming com desdém. Demônio gigante. Lin Ming ficou atordoado. Esta pessoa na realidade um membro da raça dos demônios gigantes. Essa era a mesma raça que o grande imperador do submundo e do imperador demônio. Céus! Será que ele chegou no mesmo mundo dos demônios gigantes?